tenho uma palavra ao teu coração e ela está no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, segundo guia-me o Senhor. Mas eu quero também, antes dessa palavra, enquanto você localiza Lucas 15, dizer a todos os irmãos, alguns dias atrás eu mencionei um pedido de um pastor que chama Mateus Filizardo. Ele está no norte do Moçambique, numa região chamada a província de Zambésia. E essa região é uma das mais pobres do Moçambique. Na verdade, é o norte do país, é o mais pobre, já divisa com Malawi e Zimbábue. Essa região extremamente carente, seca, cheia de pedras, água escassa. E ele me fez um pedido peculiar. Ele me disse que, embora poderia pedir qualquer outra coisa, salário, ajuda, nós não temos ainda ajudado esse irmão financeiramente para o sustento pessoal. Conheci-o recentemente, e desde que ele entrou em contato comigo pedindo socorro, o que me chamou a atenção, dentre muitos pedidos que tenho, é que ele não pediu salário, não pediu ajuda financeira para viver, embora a vida que ele leva é dramática, dramática. Mas ele me pediu Bíblias, ele sonhava em alcançar Bíblias. Mostrou-me a Bíblia que ele possuía lá toda, inclusive a irmã Aline, na AMA, mandou as fotos para vários irmãos da Bíblia que ele tinha. E aqui num culto de quarta-feira eu mencionei isso, e Deus usou a bondade de muitos irmãos. Eu disse que a Bíblia custava, a Bíblia para a igreja, que é uma Bíblia comum, 700 meticais, isso dava em torno de R$52. E que ele também sonhava, é claro, os obreiros dele nenhum tinha Bíblia, e que uma Bíblia de obreiro, de estudos, custava em torno de R$102 a R$112. E aqui naquela noite foram 6 Bíblias de obreiros e 35 ou 36 Bíblias doadas, o valor. Mas muitos irmãos ainda não conseguiram fazer a oferta. Eu preciso enviar amanhã pela Western Union esse valor, para que ele possa, lá na cidade, comprar essas Bíblias, e ele vai fotografar, entregando à igreja, e você vai receber esse vídeo, essas fotos, vai ser maravilhoso, muito lindo. E quando nós formos lá, evidentemente, irei visitá-lo. Todavia, se você fez um voto ao Senhor para ofertar uma Bíblia a um desses irmãos ou pastores, por favor, entre em contato com a tesouraria da AMA, na pessoa da irmã Lélia ou da irmã Aline, amanhã, no escritório da AMA, e você pode, portanto, fazer a sua oferta. Deus abençoe todos vocês. Existem algumas igrejas aí no Brasil se mobilizando para ajudar as 41 crianças órfãos que esse pastor tem lá. Também alguns pastores no Zimbábue que, como citei, estavam ganhando em torno de 12 a 13 dólares por mês de uma missão aqui no Brasil. E, infelizmente, passando fome. E a gente, entendendo esse pedido de socorro, nos unimos a eles. E a gente está ajudando, a AMA está acolhendo recursos para ajudá-los a ter um pouquinho mais de valores. Deus certamente se compraz com aquilo que fazemos pelos seus. E por isso agradeço a você pela sua contribuição missionária. É por isso que nós estamos viajando, buscando recursos, visitando igrejas, levantando parceiros. Que Deus nos ajude. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Eu gostaria de ler com você a partir do versículo 11. É claro que você já leu, ouviu, pregou essa passagem muitas vezes, mas guiou-me o Senhor enquanto eu subia as escadas aqui do templo, guiou-me Ele nesta palavra, então eu vou transmiti-la a você. Diz assim, verso 11, e ele disse, na tela sua está escrito, Jesus continuou, eu vou ler conforme está ali na tela, tá bom? Diz assim, Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai, quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo
E esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como o seu empregado. Último versículo. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor nos guie nessa palavra, que teu coração possa absorver, assim como o meu, aquilo que o Cristo quer nos ensinar. Enquanto eu falo, o Espírito Santo pode e irá ensinar aquele que quer aprender. Bem, como vos citei, essa parábola, na verdade, essa série de 3 parábolas, das quais Jesus se utiliza para ensinar as pessoas que se aproximavam dele, justamente porque ele estava assentado a ensinar, e os que se colocaram a aprender eram chamados de publicanos e pecadores. Essa gente toda estigmatizada e, assim, de uma maneira tão rude, criticada por todos, ignorada por muitos e, ao mesmo tempo, sendo desprezados pela maioria, pois aqueles que se chamavam de fariseus, ou sacerdotes, ou escribas, olhavam para essas pessoas como sendo os leprosos, o pó dessa terra, os mais frágeis, os que não mereciam crédito algum. Se fosse na Índia, esses aqui seriam chamados de Dálits, ou os intocáveis, os que não merecem qualquer tipo de apoio humano. Logo perceba que são estes que se aproximaram de Jesus para aprender com ele, para serem ministrados. E Jesus não despreza nenhum deles, e é aí que começa uma murmuração entre os escribas e fariseus, porque diziam entre si: como é que pode? Jesus não deveria ser homem de Deus, porque ele comia, se assentava e falava com pecadores e cobradores de impostos. Isto é, como ele poderia andar com essa gente tão má, tão cheia de erros, tão iracundas com as suas falhas? Bem, Jesus lhes dá essa palavra, esse ensino, justamente contrapondo seus sentimentos, suas perguntas, seus muitos pensamentos, mas ele o faz de uma forma tão maravilhosa, confrontadora e cheia de experiência, pois ele se utiliza de 3 parábolas. Você sabe, a primeira parábola é a parábola da ovelha perdida, entre aquelas 99 que ficaram guardadas no deserto. A outra parábola é daquela mulher que, tendo 10 dracmas, perdeu uma e tomou esforço e varreu toda a casa, limpou tudo, tirou as coisas do lugar, na perspectiva de que pudesse encontrar a dracma perdida. E ela assim o fez. É bem verdade que ele vai ainda a uma terceira parábola, que é a parábola do filho pródigo, mundialmente conhecida sobre esse título. E esta parábola, mais pessoal, mais tocante, mais abrangente, ela é usada por Jesus na perspectiva de mostrar, em tese, dentro das 3 parábolas, o amor que tem aquele que vai atrás do que perdeu e que recebe com alegria quando este volta ou quando este é achado, e promove, portanto, um sentimento de gratidão, de louvor, como quem mostra o valor que tem as pessoas, o valor que tem aqueles das quais merece o empenho de restaurá-los ao lugar de origem. Mas é bom você saber, assim como eu também, de que Jesus coloca 3 parábolas com uma tônica similar, com um eixo central do que é se importar com as pessoas, ir atrás dos perdidos, amar aqueles que se perderam e fazer de tudo o que for possível para tentar resgatá-los. Mas ele leva-nos dentro dessa tônica sobre a perspectiva de 3 ambientes diferentes e 3 circunstâncias diferentes, como por exemplo a primeira parábola, onde ele tem as 99 ovelhas
resguardadas no aprisco ou no deserto, e uma destas se perde em algum lugar distante. Observe que esta primeira parábola, ele tem uma ovelha perdida e que sabe que está perdida, mas ela não sabe como voltar. Ele mesmo diz que o pai era um pai justo, que os seus funcionários, os seus colaboradores tinham pão e não simplesmente a medida do dia, tinha pão com abundância que lhes sobrava. Perceba que era um ambiente aprazível. Ele não cresceu em uma casa de um pai tirano, bravio, que ostentava, que esbravejava, que judiava, que criticava somente, que espancava, que fazia os funcionários de escravo. Não, senhores. Ele cresce dentro de um lar exemplo, de um lar onde a respeitabilidade está em primeiro lugar, onde o temor a Deus é o eixo central, em um lar onde se aprende a valorizar pessoas pelo que elas são e não pelo que elas têm. Sim, esse é o ambiente em que esse moço cresce. Eles são em dois irmãos. Você percebe que o outro irmão tem um sentimento um tanto diferente deste. Ele se perde dentro da própria casa porque ele não observa o carinho do pai, o amor do pai, mas ele embrenha-se no mundo da materialidade e esquece o mundo do emocional, do amor, do cuidado, da vida familiar. Mas não é sobre o filho mais velho que eu quero lhe falar. Quero lhe falar sobre o filho mais moço. Dentro desse ambiente que ele cresce, portanto, ele não tem motivos para dizer a qualquer um de nós: minha casa é uma casa ruim, por isso eu quero ir embora. Ele não tem motivos para dizer a qualquer um de nós: o ambiente em que eu cresci, meu pai era cruel, por isso eu fui embora. Não, ele não pode dizer isso. O ambiente em que eu cresci era um ambiente que passava fome, por isso eu fui embora. Ele não pode dizer isso. O ambiente em que eu cresci era um ambiente que o diabo reinava. Ele não pode dizer isso. O ambiente em que eu cresci, eu era hostilizado todos os dias pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus irmãos. Não, ele não pode dizer isso, porque esse ambiente em que ele cresceu traduz no coração, em essência, toda a normalidade de uma família abençoada. Não tem razão nem sentido de qualquer desculpa avessa a essa verdade. Esse moço não tinha argumento que pudesse comprovar ou justificar a sua ideia de sair de debaixo do cuidado paterno e se lançar num mundo que ele não conhecia. Perceba, portanto, que essa casa é o ambiente em que ele cresce, é um lugar que eu e você gostaria de crescer. Esses filhos já estavam com o futuro garantido. O seu pai trabalhara o tempo todo para gerar para eles uma herança abençoadora e que, na verdade, herança só é herança quando uma das partes falece. Mas aqui as partes estão vivas. Então ainda não é herança, ele não tinha direito algum. E o pai antecede direitos os quais ele não tem. E por que o pai faz isso? Porque sabe o que ele colocou dentro dos filhos da educação. Ele sabe qual foi os valores que ele semeou na vida dos filhos. Ele tem convicção de que tipo de educação ele deu a esta família. Por isso ele antecipa, porque ele conhece a si e conhece a casa que ele gerou. Logo, esse menino não tem direito algum, nem razão alguma para fazer o que fez. Posto isso, ou dito isto, te levo a entender que existem sinais indicadores, como que sinais de alertas, piscas de alerta, placas de sinalização, que indicam o sinal de perigo, que indicam o buraco adiante, que indica a queda adiante, que mostra quando a nossa fé está enfraquecendo, quando o nosso coração está se tornando mundano, quando nossa alma está se esfriando, quando Deus está se distanciando. Tem sinais. O problema é que a gente faz de conta que não vê os sinais. E tenta de igual modo, quando os sinais são evidentes, disfarçar para não os ver. Toda queda humana, todas as pessoas que têm um fracasso na fé, que desanda na vida com Deus, que cria rupturas na caminhada com o Cristo, antes de que aconteça o abismo, ele tem as indicações para que não ande por aquele caminho.
durante todo o trajeto, aqueles que estão ao lado dele, os amigos, os parentes, os pais, a igreja vai estar avisando: perigo, perigo, perigo. Mas se ele não ouvir a igreja, como disse Jesus, o próprio Espírito Santo enviará outros meios e dirá: perigo, 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 perigo. Mas se ele ignorar o perigo, o próprio Deus virá e dirá: perigo, perigo, perigo. Não obstante a isso, há aqueles que procedem no caminho da queda. Esse é um caso típico de pessoas assim. Esse menino teve indicações claras, visíveis, dos perigos, mas ele ignorou. E a maioria das pessoas que deslizam na fé, que caem na fé, que esfriam, e do esfriamento vem a mornidão, da mornidão vem a morte, e da morte é o fracasso do que se chama perdidos, desviados. É como diz o apóstolo: o cachorro voltou a comer o vômito, a porca lavada voltou a se deitar na lama da qual saiu. Mas para isso acontecer, basta ignorar os avisos latentes, gritantes. E quais foram os perigos ou as coisas que esse moço fez para tomar essa decisão de chegar a desejar comer o que os porcos comiam? Mas nem essa comida os homens lhe davam. E permita te dizer que para chegar nesse ponto, é simplesmente o fato de Deus dizer: tá, você quer ir com as próprias pernas? Vai! Porque Deus não vai te alimentar na miséria humana. Se não percebam, a olhar a figura e a forma como ele se dirige ao Pai, de maneira tão pessoal, ele diz: Pai, dá-me a parte dos bens que a mim pertence, que tenho direito. E o pai deu, e passado alguns dias, sem qualquer aviso, ele decide sair. Mas o que esse moço tinha no coração, na mente? Preste atenção nisso. Primeiro, ele alimentou-se demasiadamente das futilidades da vida mundana. Você não percebe, mas para ele chegar a partir, não foi uma decisão do dia para a noite. Ele vinha se alimentando diariamente e de pequenas porções das futilidades do mundo, da carne. E por que eu disse demasiadamente? Porque algumas coisas que alimentam o nosso eu da vida humana são em algum momento aproveitáveis, como por exemplo, o fato de você almejar crescer, o fato de você desejar estudar para chegar em algum lugar, o fato de você acreditar que o seu futuro é maior do que o que você tem, o fato de você olhar alguém que alcançou o topo e dizer: eu vou seguir a mesma trilha e vou chegar do modo correto. Mas quando é em demasia, é justamente quando os meus olhos começam a cobiçar apenas as coisas prazerosas, fúteis da vida humana. Aquilo que aparentemente faz com que a minha carne tenha prazer. Aquilo que aparentemente alimenta o meu ego, o meu ser, o meu eu. Que faz eu me sentir orgulhoso, melhor que os outros. Aquilo que me faz buscar ter algo, na ideia de que eu tendo, os outros admirem o que eu tenho. Futilidades. Não quero ter porque Deus pode me dar, mas eu quero ter simplesmente para chegar em determinado lugar e as pessoas olharem e dizer: nossa, ele conseguiu, nossa, nossa, nossa. Isso vai inflando, vai inchando, vai se tornando um pavão. Daqui a pouco ele não cabe nem dentro dele mesmo. Ele foi se alimentando dessa comida maligna
que o mundo coloca na ideia humana todo dia, através da internet, através dos filmes, através da televisão, através dos amigos, através das revistas, de tudo que é visível. O que engana o ser humano é o que seus olhos capturam. Somos alimentados por aquilo que vemos. O diabo coloca pratos suculentos. Por que você acha que aquele dia, justo aquele dia, o Jacó estava fazendo um prato de lentilhas? Justamente porque o diabo sabia que o Esaú amava lentilhas. Portanto, aquele prato se tornou algo mais desejável de sua vida, pois ele disse que me adianta a primogenitura se eu morrer de fome. Ele tem a ideia de que aquele objeto de valor tem mais valor do que o Deus que deu a ele o privilégio de paternidade. Logo entenda, o que refiro e ao fato é que esse moço não prestou atenção, mas a sua mente estava mais cheia das coisas do mundo do que das coisas de Deus. Perceba um dado, não sei se isso procede, mas quem criou essa teoria é uma universidade de Pittsburgh. E essa universidade diz que as mulheres são capazes, e elas geralmente, em média, falam 20 mil palavras por dia. Não sei como eles mediram, mas é um dado cientificamente provado, disse eles. E que os homens falam 7 mil por dia. Embora esse dado nem sempre pode ser correto, porque conhecendo a minha esposa, talvez ela não fale 1000 por dia. Mas conhecendo outros irmãos ou outras irmãs, eu acho que eles falam 50 por dia, 50 mil por dia. Então, talvez a balança leve na média. E por que eu digo tudo isso? Bem, se eu falo 1000 palavras por dia, e 501 palavra trata das coisas do mundo, e 499 das coisas de Deus, meu coração está dividido. Mas de cada 1000 palavras, se 950 está relacionada ao mundo, e 50 relacionado a Deus, eu já estou com a cabeça desse moço. Eu já estou amando mais o mundo do que Deus. A gente não percebe, mas o crivo que identifica o nível de queda são nossas palavras. Disse Jesus que todo mal praticado pelo homem nasce de seu coração por meio de suas palavras. A origem é o seu coração, mas ele ganha vida com a sua palavra. Portanto, perceba, faz esse teste. Se você fala mais das coisas do mundo do que das coisas de Deus, então perdoe-me, mas teu coração está dividido. E se você me diz, pastor, o meu trabalho é falar das coisas do mundo, então fale das coisas do mundo depois de falar das coisas de Deus. Converse as coisas do mundo por meio das palavras de Deus. É possível vender um carro com palavra de Deus. É possível encher a alma das coisas de Deus, que isso não vai roubar de você o argumento para o seu negócio, mas vai enriquecer o seu dialeto, porque o reino é que predomina sobre você. A minha mente precisa estar possuída da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, se não me foge a memória, lá no capítulo 4, verso 8, ele diz: irmãos, no mais, tudo que é honesto, ou é 3:8, não me recordo, tudo que é honesto, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que tem amor, tudo que é legal, tudo que traz vida, nisso pensai. Lá os Colossenses, no capítulo 3, verso 1, ele diz: ei, se você já ressuscitou com Cristo, se você já aceitou Jesus, se você diz que é cristão, então
Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra, porque nas coisas que são da terra são temporais, efêmeras, fúteis, passageiras, mas as coisas que são de cima são eternas, permanentes, duradouras e que implicarão em benefícios da vida física. Quando é que a gente vai entender que é o mundo espiritual que determina sobre o mundo físico e não ao contrário? É o que trago de Deus que determina a minha bênção no mundo físico. Não é o diálogo de acordo com o mundo que me garante o sucesso, mas é a minha esperança em Deus. E Deus me coloca onde Ele quer que eu esteja. Quando é que a gente vai entender isso? Esse moço olha para si mesmo e o coração dele está apaixonado pela terra distante. Tudo que ele vê são outdoors de mulheres bonitas na praia, churrascarias legais. Os olhos dele estão brilhantes. Ele passa o dia inteiro no Facebook buscando informações, pesquisando, tentando criar relacionamento nos lugares em que ele quer ir. Mas perceba, ele faz isso sozinho. Ele faz isso calado, escondido, porque ele sabe de alguma maneira que aquilo que ele está fazendo, alguém vai despertar e vai dizer: não é por aí o caminho, não é legal o que você está fazendo. Então ele não quer esse contradito. Você pode observar, quando a pessoa está cheia do mundo, ela vai fazer sempre escondido, porque ela não quer ouvir a repreensão de ninguém, ainda que seja de pai e mãe. Então quando você perceber que você quer fazer escondido, chame ajuda. Peça o SAMU espiritual urgente, antes que o diabo venha com a maca e te leve para o cemitério. É o tempo de entender o que o Espírito diz à igreja. Esse moço tem a ousadia de chegar no pai com um projeto definido. Ele sabe o que ele quer. Ele sabe aonde estão os olhos dele. Ele não falou para ninguém, nem o pai sabia. O próprio Jesus diz: uma terra distante. Como quem diz, era segredo. Era um caminho que só ele sabia. Ele escolheu nas turvas noites em que sozinho imaginava como é que ele ia viver nessa terra estranha, qual ninguém iria cobrar dele o que ele aprendera antes. Mas mal sabia ele que o diabo só mostra o outdoor. Mas quando a pessoa chega onde está o outdoor, ele vai perceber que é um deserto onde nem água possui. Ele olha aquele oásis onde tudo parece um paraíso, mas quando ele chega, ele vai descobrir que a água é azeda e podre, que as pessoas são más, que a comida é comida de porco, e que onde ele estava era muito melhor. Só que agora ele tem orgulho demais para voltar. Vai precisar sofrer bastante. Perceba que ao olhar para essa figura desse moço, e deixe-me correr para tentar te dizer tudo o que estou vendo nesse texto. Estou cuidando aqui, tá, do meu negocinho que aponta aqui quando acabou. Enfim, quando ele chega no pai e diz tais palavras, e você percebe que o pai não tem argumento, que já está definido nele. Sabe que não vai adiantar mostrar o caminho, porque já está centralizado nele. O pai sabia toda a construção que fora feita ao longo do tempo. Agora o pai ficaria desesperado, agoniado, se durante todos esses anos em que esse garoto viveu nessa casa, o pai lhe ocultasse o respeito, o temor, a bondade e o amor de Deus, e não tivesse plantado nada dentro dele. Esse pai estava desesperado. Se você conversasse com o pai agora e dissesse: por que o senhor não prendeu ele? Ele ia dizer para você: porque ele já está preso. Eu o havia mantido liberto o tempo todo, mas ele mesmo agora permitiu-se aprisionar-se com as algemas da ingratidão e da insatisfação. Então agora ele está preso e ele sabe o que pode libertá-lo. Eu fiz a minha parte. Ele precisa se libertar.
Se você acompanhar-me nesse raciocínio, você vai perceber que ingratidão e insatisfação parecem irmãs gêmeas. Toda pessoa que se torna ingrata, gradativamente, com poucos passos, ela se torna insatisfeita. Toda pessoa que se torna ingrata, por mais que ela tenha tido, recebido, vivido o melhor, a ingratidão a leva a se tornar insatisfeita com tudo aquilo que ela teve. E o que é pior, geralmente ele não percebe, porque a ingratidão é sorrateira. A ingratidão se estabelece de maneira sutil. E as pessoas não entendem o poder da gratidão. E consequentemente não entendem o poder da ingratidão. Não poucas vezes eu disse que a gratidão, ela aciona a misericórdia, que libera o favor. Isto é, todas as vezes que alguém lhe dá algo e que você demonstra uma profunda gratidão, tal pessoa que te deu algo mesmo com sacrifício se sente tão motivada, tão feliz, que aciona a misericórdia dentro dela e ela quer liberar o favor sobre você outra vez. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando a ingratidão é demonstrada mediante aquele que te abençoou ou me abençoou, imediatamente o coração daquele que recebeu a ingratidão fecha-se, tranca-se, e ele não consegue liberar favor. E você acha que com Deus é diferente? Quantas pessoas que você conhece que viveram o favor de Deus a vida inteira, e de um momento em diante começa só com ingratidão. Ingratidão não é só quando não diz obrigado. Ingratidão é muito especialmente quando faz pouco caso internamente daquilo que foi sacrifício de quem te deu. É quando eu uso e faço mau uso daquilo que foi de bom grado dado por alguém que me amou. A ingratidão é uma semente que cava buracos cada vez mais profundos, e ela te aprisiona aos buracos. E ela leva o ser humano ao sentimento de insatisfação. E a pergunta cabal é: esse moço tinha falta de alguma coisa? Ele tinha um bom pai, uma boa mãe, uma boa família, uma excelente herança, um monte de funcionários para fazer tudo de melhor para ele, que o amavam. Ele tinha um ambiente legal, todos gostavam dele, todos queriam ele, todos queriam estar perto dele. Mas ele se torna ingrato. Então o pai já não tem mais o mesmo valor. A mãe já nunca fez comida boa para ele. O irmão sempre lhe criticou. Os funcionários sempre foram cruéis. A casa sempre é ruim. O ambiente não é legal. Tudo do mundo parece melhor, mas ele não sabe que é só um engodo de Satanás. E mesmo que lá no profundo do seu coração seja alertado, ele continua dizendo: mas aquilo engodo é melhor do que o que eu tenho hoje. Como o diabo cega as pessoas. Como ele consegue, com a sua fala mansa. E geralmente ele utiliza a fala que nos impressiona, que chama-nos a atenção. E ele consegue aprisionar esse cara com a ingratidão e a insatisfação. Então cuidado. Se a vida cristã que você tem levado até agora, seu coração começou a ter sinais de ingratidão, seu dia se tornou um peso, ir ao culto é como se fosse um dever, já não se lembra mais de agradecer a Deus nem pela comida que come, se tornou tão trivial as coisas, você está caminhando para o passo da insatisfação, onde a mensagem não presta, o louvor é frio, o calor dos irmãos é neve, mas aonde o bailão é fervoroso, aonde a bebida é mais prazerosa do que o copo de Santa Ceia. Aonde a carne de Satanás
tem mais substância do que o corpo de Cristo, quando você partilhava com a noiva, onde as mentiras do inferno parecem-se com mais verdades do que a palavra de Deus, que é a verdade que liberta. Então, se você consegue ver algum sintoma desse, algum negócio, alguma semente, raiz de ingratidão, e a ingratidão, lá no Paraná a gente chama de errorex. Errorex é um líquido branco que a gente passa na folha para apagar, para cobrir o que fez de errado. Aqui eu não sei como é que chama, tem um outro nome. Mas a ingratidão, ela passa errorex nas nossas memórias. Ela vai apagando o que Deus fez de bom. Então você olha para trás e se pergunta a si mesmo: Deus não fez nada por mim, por que eu vou ficar aqui? Ele abençoou o pastor, abençoou o evangelista, abençoou a irmã, abençoou o irmão. Aí eu aqui, como eu estou. Ele não consegue ver que ele foi livre da morte, que Deus o salvou, que Deus o perdoou, que Deus garantiu vida, que Deus deu saúde, que Deus deu família, que Deus deu lar. Ele não consegue ver os espinhos dos quais ele pisava. Ele não consegue ver as marcas das algemas que ficavam nos seus punhos. Mas Deus livrou. Então vem a insatisfação, onde tudo que se fala evangelho perde o sabor. Então, se o teu coração não sente vontade de cultuar a Deus, cuidado, você está no estágio desse moço. Se o teu coração não sente saudade da comunhão com a igreja, cuidado, você está no caminho do filho pródigo. Não diga depois que não te avisaram. Quando você olha para esse piá, que dói a alma, me faz o Espírito saber que ele abusou do senso, da sua consciência moral. Ele abusou de toda a estrutura que lhe fora dado, como que o ensino cabal que seu pai lhe colocou como num padrão, sabe? E o seu senso de independência, como que isolou a sua consciência. E tudo que ele quer agora é se sentir e se manter independente. E o primeiro sentimento de quem se sente independente é achar que é capaz sozinho. É sentir que não precisa de família, que não precisa de pai e mãe, que não precisa de esposa, que não precisa de marido, que não precisa de filho, que não precisa de igreja, que não precisa de amigos, que não precisa de pastor nenhum me dando pitaco na vida, que não precisa de ninguém. Sou capaz de sobreviver, de vencer sozinho. Se chegou a esse nível de insensatez, é porque o diabo não só aprisionou suas mãos e pés, mas cegou seus olhos. Você agora não consegue nem se ver, porque se você olhar para você mesmo, perceberá que não passa de pó, mero pó. Como diz o salmista, como um vapor que se dissipa com o vento. Na prática, é isso que somos. E esse moço olha para ele e diz: agora eu tenho dinheiro, agora eu posso, sou jovem, sou formado, sou bonito, tenho grana, sei o que eu quero. 2 pontos, sucesso. Essa é a ideia dele. Mas o que está escrito para Satanás, para ele está nas minhas mãos, está algemado,
vai ficar pobre, vai passar fome, 2 pontos, fracasso. Mas ele consegue ver um outdoor diferente. Isso não é fé, isso é cegueira. O diabo trata de colocar uma venda bem colocada, sabe? E a pessoa começa a se sentir melhor do que os outros, superior aos outros, mais capazes do que o outro. Se você estiver tendo algum desses sintomas, os teus pés estão a um passo da queda. A tua caminhada está a um passo de comer comida de porco, de viver como porco, de comer o vômito como cão. E te digo isso com o temor do Senhor: entenda os sinais. E quando tiveres na queda, não poderá dizer que não fostes avisado. Deus está bradando nesta nação há alguns anos, chacoalhando a sua peneira, trovejando nos ouvidos da igreja. Mas a gente está tapando os ouvidos e dizendo: não queremos ouvi-lo. Quantos que se perderam? Quantos que você conheceu aqui e que se perderam? Porque ignoraram os avisos. Oh, Espírito. Oh. Fizeram como esse moço. Ignoraram os avisos, os sinais de queda. E acharam que estavam com a razão, que tinham razão. Assim como esse moço, uma outra evidência clássica. Ele pega as coisas do pai, e a Bíblia tristemente diz: partiu para uma terra longínqua. É como se esse moço simplesmente ignorasse, desprezasse todos os valores que seus pais e sua família e quem os amava lhe deu. E eu não estou falando de valores financeiros, de fazendas, de bens ou de ovelhas ou de coisas. Eu estou falando de amor, de afeto, de cuidado, de zelo, de companheirismo, de lágrimas, de sentimentos. Uma das cenas que nunca se apagou da minha mente. Eu tinha 14 para 15 anos de idade. E eu decidi sair de casa. Minha mãe era sozinha, criando um monte de filhos. E eu decidi navegar no mundo dos rodeios. E ela sabia que aquilo era muito perigoso. E eu fiz a minha mala e na noite anterior ela disse: não vai, meu filho. Faz outra vida. Você tem outro futuro. Deus tem coisa melhor para você. Não vai, meu filho. E eu disse: eu quero ir. Vai ser melhor para mim, eu sei, eu sou bom nisso. Tolo. No outro dia pela madrugada, eu fui ao quartinho onde ela dormia, sozinha. Eu fui despedir dela, eu não me esqueço. Então me ajoelhei em volta da cama, e ela deitadinha, ela não quis se levantar. Então eu abracei, aí ela chorou profundamente, eu me levantei. E eu fui saindo ouvindo os soluços da velhinha. Ah, se eu tivesse ouvido aqueles soluços, não tinha me machucado tanto, não tinha jogado tanta oportunidade fora.
não tinha magoado Deus tanto, não tinha pecado tanto. Por que não ouvi? Porque não vi os sinais. Porque não prestei atenção. Talvez alguém diga, mas pastor, isso te ajudou em alguma coisa? Não, filho. Esse tempo era uma história que eu estava escrevendo com a minha própria mão. Deus começou de fato e verdade a escrever a história que Ele queria para mim no dia em que eu aceitei a Cristo como meu Salvador, porque antes era eu mesmo o autor. As pessoas, os coaches usam aí uma frase dizendo, seja você mesmo o autor de sua própria história. Eu digo, não, eu não. Eu quero que Deus escreva a minha história, porque eu não sei escrever. Eu só escrevo errado, mas Deus escreve certo. Esse moço achou que ele sabia o que estava fazendo. A melhor coisa que um homem e uma mulher pode fazer é olhar para o pai, para a mãe, para o pastor, para o líder e dizer, cara, me ajuda, porque eu acho que eu não sei o que eu estou fazendo. É a melhor coisa que alguém pode dizer. Um pedido de socorro vale mais do que 1000 decisões mal tomadas. Esse moço, ignorando, desprezando esses valores que o pai colocou dentro dele, de amor, de respeitabilidade, de honradez, achou que poderia viver por si mesmo. Desprezando todas essas coisas tão notórias, tão simples, mas ao mesmo tempo tão poderosas, tomou a decisão de partir para esse mundo distante. E sabe o que é pior? Ele decidiu aprender da pior maneira possível. Porque na nossa insensatez, achando que estamos fazendo certo, estamos tomando as decisões erradas. E a gente mesmo já disse essa frase, vai aprender do jeito mais difícil. Do jeito que ele está, vai bater com a cara no muro. Por que não ouve? Se é que eu poderia te dar um conselho, ouça-me agora, em nome de Jesus o Cristo. Pare o que você está fazendo. Pare com a sua decisão agora. Se o teu coração não está cheio de paz em Deus, pare com isso agora. Procure orientação, procure ajuda. Se você identificou qualquer um desses sinais que esse moço apresenta, pare. Não dê um passo a mais, porque um passo a mais pode te levar ao abismo. E talvez de lá você não consiga voltar. Sabe? Quantos que você conhece que tomaram tais decisões e que hoje colhem os frutos das suas incertezas? E sabe o que é triste nessas circunstâncias todas? É que esse piá, ao olhar para ele, eu percebo que ele é o sintoma da vida de muita gente, porque ele tomou as decisões, só que ele teve uma coisa acertada aqui. O start de sua consciência o levou a olhar para si mesmo no pior estágio de sua dor, e geralmente é sempre quando está na lama. Parece que tem que ser moído, triturado, arrebentado, para só depois que ser arrebentado dar um start de consciência, mas não precisa. O start de consciência pode ser dado agora. É inteligente observar agora. E quando chega o start da sua consciência, ele olha para si e diz: pequei. Não podia ter tomado essa decisão. O problema é que até chegar a esse estágio da consciência, a pessoa fica procurando culpados para as suas mazelas. A culpa é da igreja que não acolheu. A culpa é do amigo que não o entendeu. A culpa é do pai e da mãe que não sabia compreender os seus planos. A culpa é da esposa que não era esposa suficiente. A culpa é do marido que não era homem o suficiente. A culpa é de todos, menos dele ou dela. Então, se você está entendendo, se você olha para dentro de você e tudo que você consegue ver são argumentos de culpados, o culpado é você.
O verdadeiro culpado sempre procura alguém que carregue a culpa. É por isso que você vai ver Jesus se colocando debaixo do madeiro, sem culpa alguma. Porque sabia ele que somos incapazes de levar a própria culpa. Sempre colocamos a cruz que é nossa nos ombros de alguém. Tal moço ignorou os avisos, ignorou as chamadas de arrependimento, ignorou as vozes que o alertavam, ignorou os sentimentos que estava deixando para trás, ignorou as lembranças que o prendiam junto aos seus consortes de um futuro abençoador, ignorou as promessas que foram geradas mediante o cumprimento de uma aliança, ignorou os acordos e as bênçãos delegadas a ele mediante o amor de um pai ou de uma mãe ou de um Deus apaixonado que simplesmente o abençoou sem o menor merecimento. E o fato de ignorar esses sinais o levaram a sair de um ambiente onde era amado, cuidado, protegido, abençoado, desejado, preservado, apreciado. As pessoas amavam tê-lo ali, para um ambiente onde ele é desprezado, onde é tido como ninguém, onde os porcos são os melhores amigos, que não lhe dão nem a sua própria comida. Olha o ambiente que ele troca. Ele sai de um ambiente onde o Pai, representando Deus, está dizendo: tudo que é meu é teu. Tudo que é meu é teu. E vai para um ambiente onde o diabo diz: a tua alma é minha, o teu sangue é meu, o teu corpo é meu, pasta como um animal, come como um porco, deita-se no chão como um pó. Enquanto que o Pai o vestia como príncipe, o abraçava como filho que era, dava a ele amor tão profundo, íntimo, interno. Por que trocar tudo pelo nada? Por que desprezar a bênção e agarrar a maldição? No meio de tudo isso, tem os outdoor e a propaganda do diabo. E em meio a isso, a realidade maravilhosa, sem propaganda enganosa, com algumas lutas sim, mas com Deus ao lado, andando junto, protegendo, sorrindo, chorando, abraçando, caminhando. Por que escolher as trevas? Talvez eu esteja falando com alguém que diz: pastor, eu sinto muito, eu ignorei os sinais, mas agora eu não consigo voltar. Sou como aquela ovelha das 99, eu me perdi, mas eu não sei como voltar. Ei, deixa a gente saber que você se perdeu, dá um sinal, não importa onde você esteja, ainda que esteja no abismo, nós vamos descer lá para te buscar, mas dá um sinal, dá um sinal. Como buscaremos se não houver um sinal? Estamos te procurando, mas dá um sinal. Mas talvez eu esteja falando com pessoas que digam: tudo que o Senhor está dizendo é para mim, mas eu não sei como me perdi, nem se eu estou perdido, também não tenho a menor ideia para onde voltar. Então saiba que nós estamos varrendo a casa faz um bom tempo, e nós vamos continuar revirando os móveis, revirando cada canto desta cidade. Nós vamos olhar em cada buraco dessa cidade até te achar.
Não importa quanto jejum, quanta oração, quanta lágrima, mas a gente vai varrer até te encontrar. Mas talvez eu esteja falando com você que sabe que está perdido e diz: eu decidi sair porque amei as coisas do mundo, eu namorei quem não deveria namorar, eu gostei de quem não deveria gostar, eu bebi o que não deveria beber, eu fui onde não deveria ir, eu gostei, eu dei lugar para a minha carne, eu amei as coisas que a minha carne ama. Eu sei que eu estou perdido e eu sei como voltar, só não quero voltar agora. Então eu vou dizer a você: a gente vai continuar aqui, orando, jejuando, engordando o boi cevado, esperando a sua decisão de voltar. E quando você voltar, tenho certeza que os que aqui ficaram irão fazer uma grande festa porque você voltou. Mas para terminar, eu me dirijo a você, meu irmão, minha irmã, que você sabe melhor do que ninguém que você estava assim, então encontrou Jesus e chegou assim, e seguiu assim por um bom tempo. Mas de repente você começou a olhar as coisas e começou a fazer assim, ia cair, ia cair, ia cair. Agora você está aqui embaixo e você sabe que está frio, sabe que não tem forças, sabe que você está contaminado com as coisas do mundo, sabe que você ama a bebida, sabe que você ama a droga, sabe que você ama o sexo proibido, sabe que você ama a pornografia, sabe que você ama cobiçar a mulher dos outros, sabe que você ama cobiçar o homem dos outros, sabe que você está dormindo com o cara errado, sabe que você está dormindo com a mulher errada, sabe que você está falando o que não pode falar, sabe o que você está fazendo o que não pode fazer. Os sinais estão te indicando, você vai cair. Então, pelo amor de Deus, sai de onde você está, escapa-te por tua vida, sai de onde você está. Eu sei que eu falo com alguém aqui esta noite, e é com você mesmo, escapa-te. O diabo quer matar você, escapa-te. Acene a bandeira e alguém vai te ajudar. Grite e alguém te ouvirá. Geme e o Espírito Santo te ouvirá. Não ignore os avisos, não ignore os alertas. O diabo arma laços que você não faz ideia de que sejam laços. Ele arma laços sempre naquilo que a gente tropeça. Ele nunca vai armar um laço naquilo que você não pode tropeçar. Vigia, olha os sinais. Então eu termino essa mensagem, esse alerta te dizendo hoje, volta hoje, volta hoje, grita hoje, escapa-te hoje. Hoje é o dia em que Deus quer te restaurar, te restabelecer. Hoje é o dia que o Pai te acolhe, aí onde você está, na sua casa, agora mesmo. Dobre o seu joelho
e diga: Pai, eu pequei. Eu pequei, papai. Mas eu quero sair desse lugar. Eu quero escapar dessa escravidão, dessas algemas. Diga a Ele. E Ele vai te livrar. Ele vai te livrar. Se precisar de ajuda, nos grite, acene, chame. Nós iremos te ajudar. Enquanto essa canção é cantada, eu lhe peço, ore. Aí mesmo, pai, mãe, ore por seus filhos que se desviaram. Pais que me ouvem, dobre o joelho aí agora e diga: Pai, onde quer que ele esteja agora, traga de volta. Traga de volta, ore.